Instrumentos de medidas elétricas. Esse é o assunto que nós vamos conversar hoje com vocês. Bem, no vestibular, geralmente, eles comentam sobre dois aparelhos de medidas elétricas, que são o amperímetro e o voltímetro. O importante é exatamente você saber quem é quem. Como é que eu vou conseguir associar na prova quem é o amperímetro e quem é o voltímetro? É simples, lembra. Amperímetro é o aparelho que vai medir a intensidade de corrente. Intensidade de corrente, unidade, ampere, ampere, amperímetro. Viu como fica fácil? Voltímetro. Voltímetro é aquele aparelho que a gente vai usar exatamente para medir a diferença de potencial. Lembra, diferença de potencial é volt, voltímetro. Então é assim que você vai associar na sua prova. Amperímetro mede intensidade de corrente. Voltímetro mede diferença de potencial. Vamos falar agora do nosso aparelho amperímetro. O importante você saber é como você deve ligar este aparelho no seu circuito. Amperímetro mede intensidade de corrente. Então lembre, você deve associar em série com o componente que você vai efetuar a medida. Por que em série? Vai passar a mesma intensidade de corrente. Se você pegar um amperímetro e ligar em série com o resistor, e neste aparelho medir 2 amperes, o que significa isso? Significa dizer que no seu resistor também passará 2 amperes. Tranquilo? Agora, muito atento a um detalhe. Amperímetro não pode ser ligado em paralelo. Mas por quê? Por uma questão muito simples. Amperímetro não tem resistência. De forma ideal, nós consideramos ele um aparelho de resistência nula. Sendo assim, se você pegar esse aparelho e ligar em paralelo com o componente, você está fazendo um curto-circuito, logo eliminando este componente do circuito. Então não esqueça, amperímetro ligado em série não pode ser ligado em paralelo. Observe mais um detalhe. Quais são as características fundamentais desse amperímetro? É um aparelho ou um instrumento que é usado para medir a intensidade de corrente elétrica. Deve ser ligado sempre em série. E não esqueça, nós consideramos esse aparelho com uma resistência praticamente nula. Tranquilo? Vamos falar do outro aparelho agora, o voltímetro. O voltímetro é um aparelho para medir a diferença de potencial. Aí lembre, diferença de potencial. Na associação em paralelo, todos os elementos dessa associação possuem a mesma diferença de potencial. Por esse motivo, quando você vai medir a diferença de potencial entre 2 pontos, você pega o voltímetro e liga em paralelo com o elemento do circuito que você quer medir esta diferença de potencial. Veja na figura. Se nós pegarmos um voltímetro, ligarmos a um componente do circuito e este voltímetro registrar 10 volts, significa dizer que a diferença de potencial neste elemento é 10 volts também. Ou seja, voltímetro deve ser ligado em paralelo. Agora, muito cuidado. Voltímetro é um instrumento onde a sua resistência é considerada muito grande. A gente considera, para efeitos ideais, que a sua resistência é infinita. Ou seja, voltímetro jamais deve ser ligado em série. Por quê? Se sua resistência é muito grande, este voltímetro em série com o componente abriria o circuito, não permitiria a passagem da corrente e você não efetivaria a sua medida. Características, então, do nosso voltímetro é: lê diferença de potencial, deve ser ligado em paralelo e mais, a sua resistência ela é considerada infinita. Então, na hora da sua prova, basta pensar assim: se eu sei voltímetro, eu sei amperímetro. Se eu sei amperímetro, eu sei voltímetro. Por quê? É o contrário. Amperímetro, série. Voltímetro, paralelo. Amperímetro, resistência considerada nula. Voltímetro, uma resistência infinita. Correto? Então, pessoal, fica com essa dica e tudo de bom na prova.